Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra trazer um assunto que quase ninguém sabe que eu tenho, mas eu tenho. E muita gente desconhece essa doença, a doença do silêncio, já ouviu falar? Literalmente do silêncio. Ela não tem sintoma com dor, ela chega devagar, você demora a descobrir, às vezes você nem descobre. E eu tenho essa doença, é a doença chamada otosclerose. E hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho de como ela é e como eu convivo com ela. Dá pra conviver, ela ainda não afetou na minha vida, graças a Deus. E hoje eu vim contar um pouquinho da minha história pra vocês e contar pra vocês, às vezes você tem alguém na tua casa que pode estar com isso e não sabe, não faz ideia. Então, vem comigo saber o que é a otosclerose. Então, gente, eu até procurei aqui na internet, eu vou ler pra vocês. Otosclerose é uma doença do ouvido médio que causa surdez progressiva. A otosclerose tem um caráter hereditário. A doença resulta na formação anormal de osso que imobiliza progressivamente o estribo, o ossículo mais interno do ouvido médio, o que impede que as vibrações sonoras passem para o ouvido interno. Surdez de condução. Na maioria dos casos de otosclerose, ambos os ouvidos estão afetados. Então, é uma doença hereditária, então ela vem da genética, que eu ainda não descobri quem foi o meu parente que me fez herdar isso, né? Só herdo doença, dinheiro ninguém deixou pra mim. E ela causa a paralisação dos ossos. Nós temos 3 ossos no ouvido, lá dentro do ouvido: estribo, bigorna e martelo, se eu não me engano. Essa doença geralmente se encontra no estribo e, com o passar do tempo, os ossinhos do nosso ouvido, eles se mexem, né? Com o som, eles vibram. Então, com esse balanço é que a gente escuta. E na otosclerose, ele aos poucos vai parando de se mexer, vai parando a vibração, e aí você não escuta mais, ou vai perdendo progressivamente a audição. A minha irmã nunca escutou muito bem, né? A gente tinha a mania de ouvir televisão muito alto. Pra quem não sabe, eu tenho uma irmã gêmea. E nós somos gêmeas univitelinas de mesma placenta, então a genética é a mesma, se eu tenho, ela também tem. E aí a minha mãe resolveu levar a gente no otorrino, em Campo Grande, e aí foi diagnosticado na Ágata essa doença, e aí a médica pediu pra minha mãe fazer o exame em mim também, que foi constatado o mesmo problema. Ela nos encaminhou para um cirurgião, o meu cirurgião é em Madureira, que ele é especialista, ele conhece muito bem essa doença e ele é ótimo. Depois, se vocês quiserem, eu deixo o contato dele. Depois de fazer uma série de exames, a minha irmã já tinha perdido um pouco da audição e eu também já estava. A minha doença estava no estágio no ouvido direito de leve a moderado e no ouvido esquerdo leve. E aí nós decidimos operar. Essa doença, ela só é corrigida com cirurgia, sendo que a cirurgia não te dá 100% do que você perdeu. Nem sempre. Não obrigatoriamente você recupera tudo que você perdeu. Ela serve para estacionar a doença e te devolver um pouco do que você perdeu. E nessa cirurgia é colocada uma prótese no lugar do estribo, ou junto com o estribo, não me recordo muito bem, tem muito tempo que eu passei pela cirurgia. E aí você consegue recuperar uma parte da audição. Eu passei por cirurgia no ouvido direito, eu acho que no ano de 2006. Eu passei por cirurgia tem bastante tempo. O meu ouvido esquerdo, por eu ainda estava com problema leve, eu não precisava rapidamente operá-lo. Eu preciso ainda operar, eu ainda não operei. E eu passei apenas pelo ouvido direito. Eu, quando estou exposta a barulho, shows, principalmente, a vibração é tão grande que me incomoda um pouco devido à cirurgia.
A minha audição interna, tudo que eu faço comigo, até mesmo a minha voz, às vezes, eu escuto um pouco mais alto do que vocês estão escutando. Mas tudo que é externo, às vezes eu não escuto. Eu sei que estão falando, eu sei, mas eu não entendo, eu não consigo entender se o barulho for muito alto ou for muito grave, principalmente nos graves. Quando é mais fino, é mais fácil pra mim. Eu não recuperei totalmente a audição que eu tinha perdido. E por incrível que pareça, no ouvido direito eu ainda escuto bem menos do que no esquerdo. Apesar de, como eu ainda não passei por cirurgia no ouvido esquerdo, eu percebo que eu venho perdendo um pouco a audição ao longo desse tempo todo. Por conta da autoesclerose, eu sou obrigada a fazer uma audiometria e um exame que eles chamam de Bera todos os anos. E eu considero ela literalmente, né, a doença do silêncio. Justamente por isso você não percebe, às vezes você passa a vida inteira sem saber que você tem essa doença, e quando normalmente quando você chega à velhice, você já escuta bem menos, então você nunca vai saber que é por conta dessa doença. É uma doença que ela não regride, ela só progride. Ou ela pode ficar durante muito tempo ali parada, ou ela vai progredir e avançando, né, pra você ir perdendo a audição, mas ela nunca regressa. Nunca regressa. Ou você faz a cirurgia pra estagnar, ou não tem ainda uma cura apenas com tratamento. Eu, graças a Deus, descobri ela cedo, então eu sei o que eu tenho. Eu sei que é genética, então quando chegar a fase a época, que ainda não tá na época, do Ricardo começar a fazer os primeiros exames pra saber, ele vai pro médico também. Quando ele nasceu, na maternidade ainda, eu falei que faz o teste da orelhinha, né? Mas o dele deu tudo perfeito, graças a Deus. E eu espero que ele não herde essa doença de mim. Mas aí estamos aí preparados para o que Deus quiser, né? E é isso, eu queria contar um pouco. Eu estou para voltar no meu médico, eu estou para retomar meu tratamento, para saber como é que eu estou. E acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, apresentar um pouco uma coisa que ninguém sabe que eu tenho, mas que eu tenho. Eu não sou deficiente auditiva, não sou, porque eu escuto. Eu posso, um dia, se você me chamar na rua e eu não te atender, pode ser que eu não entendi que você estava me chamando, ou eu realmente não ouvi, porque sons muito baixos eu realmente não escuto. Acho que normal para muita gente, a minha audição é um pouco afetada, sim, dos dois ouvidos. Mas eu vivo uma vida normal, graças a Deus, e se Deus quiser vai melhorar até o do ouvido esquerdo. E se futuramente vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, eu falo também quando eu for no meu médico, eu apresentar tudo pra vocês, tá bom? Eu só queria contar um pouco, acho que de um lado meu que ninguém conhece. Talvez você tenha alguém na tua casa que pode estar aí, ó, não escutando direito, e você achar que ainda zoar a pessoa, você tá surda, a pessoa ter ser portadora dessa doença e não saber. Então fica ligado. Oi, gente, desculpa aqui essa cara, vou até tirar o óculos por causa do reflexo. Desculpa essa minha cara, tô sem maquiagem. Eu tava editando esse vídeo falando da autoesclerose e tem umas coisinhas que eu esqueci no dia de falar, porque eu esqueci de anotar. A autoesclerose, ela é uma doença que ela não tem dor, ela não tem sintoma nenhum. Por isso que muita gente às vezes demora a descobrir. Você não sente dor, você não sente nada. O que pode acontecer com você, que talvez te desperte a curiosidade de ir ao médico saber o porquê, é um apito. Você pode... Não tem quando a gente tira o telefone do gancho e aí ele fica pi... Então, quando a gente tira, que fica esse pi, esse apito, é um único fator que talvez possa acontecer com você, mas não é obrigatório, não é a lei da doença, não é uma regra. E aí você, com esse barulho no ouvido, você, lógico, vai procurar um médico. Mesmo eu, depois de muito tempo, eu operei em 2006,
E mesmo assim, depois de muito tempo, apareceu esse apito no meu ouvido. Eu convivo com esse barulho se eu não me engano, desde 2012. Um dia eu fui dormir, quando eu acordei com um zumbido no ouvido. E eu achei que ia passar, porque era normal, de vez em quando me dava esse zumbido. Eu achei que ia passar e não passou. Ele perpetuou, ficou uns 3, 4 dias. E aí eu voltei no meu médico. O médico que eu fiz tratamento, o Dr. José Rafael, em Madureira. E aí eu fui lá, ele passou alguns remédios pra mim, pra ver se eu tinha labirintite, porque na labirintite às vezes você tem, né, esse chiado no ouvido. Eu não tenho labirintite, graças a Deus. Apesar de que a minha irmã tem, mas a minha, se eu tenho, é bem leve. Eu nunca tive nenhum sintoma, assim, muito maior de labirintite. E aí ele falou que o meu zumbido é por conta da autoesclerose e eu vou ter que conviver com ele. Então, tem dia que o meu zumbido está baixinho e tem dia que ele aumenta o volume, ele fica um pouco maior. Isso atrapalha ainda mais a minha audição. Mas eu tive que aprender a conviver com ele. E o meu médico falou que esse zumbido pode ser que ele, depois da cirurgia, ele passe, porque o meu ouvido esquerdo não é operado ainda. Então ele falou que depois da cirurgia pode ser que eu não tenha mais problema nenhum e que esse barulho acabe, ou pode ser que com a cirurgia, mesmo com a cirurgia, ele continue. Então aquilo, não é regra, não é com todo mundo que acontece, e é convivência. Mas com o tratamento certo você consegue viver muito bem sem ser deficiente auditivo, porque a doença está estacionada, você está fazendo tratamento, mantendo os exames todos em dia. Então, você consegue viver como uma pessoa normal, tá? Sem precisar nem do aparelho externo, porque a prótese lá dentro cumpre o papel dela. Uma coisa que eu também não falei aqui no vídeo, eu vou falar agora antes que alguém me pergunte, que com certeza pode ser que surja essa dúvida. A cirurgia é toda feita interna, pelo buraquinho aqui do ouvido, né, usado um aparelho para que o médico consiga enxergar lá dentro. Então não tem nenhum corte, anestesia local. Então é super tranquilo você dar a entrada no hospital, no mesmo dia você sai, a não ser que a sua recuperação no pós-operatório você sinta um pouco de enjoo, um pouco de tontura, alguma coisa assim, é que você dorme lá e vem no outro dia de manhã. Mas no geral, ela é super tranquila, no mesmo dia você vai embora e mantém o pós-operatório de não poder pegar peso. A gente tem algumas restrições no pós-operatório, como evitar tossir, evitar espirrar, evitar ficar se abaixando, abaixar a cabeça, porque como é no ouvido, você tem, por causa do labirinto, né, você tem maior probabilidade de ter tonteira. Tá? Mas é super tranquila a cirurgia, a recuperação é super rápida também. Então, é só algumas informações que eu esqueci de falar no dia que eu gravei e eu só vi agora na hora da edição, tá? Me desculpa essa cara aqui lavada, mas eu achei importante passar essas informações pra vocês. Um super beijo e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei pra mim aqui embaixo. Deixa aqui nos comentários se alguém da tua família sofre de autoesclerose, se você sofre de autoesclerose. Quem sabe, né? Vamos dividir essa experiência. E é isso. Um super beijo, fiquem com Deus. Bye bye, até o próximo vídeo.